5. Desenvolvimento psicossocial do adolescente de 12 a 18 anos de idade. A adolescência e os adolescentes sempre foram malditos e sempre significaram inquietação. O próprio sentido do devir, da novidade, sempre se fez acompanhar de medo e de alguma resistência a esses movimentos de mudança. O mudar exige a capacidade de reelaborar sentimentos internos e reorganizar uma nova relação com os outros. É o desafio que a aventura da adolescência impõe ao adolescente e também às famílias. Gameiro Sampaio, 2002. A grande questão que se apresenta da adolescência é: quem sou eu? É uma fase na qual se enfrenta a crise da identidade. Por crise, entende-se um ponto conjuntural necessário ao desenvolvimento. É um momento no qual o repertório que o indivíduo possuía entra em colapso. Não é suficiente frente às novas demandas e então é necessária uma mudança desenvolvimental qualitativa. Identidade é a consciência que o indivíduo tem de si mesmo como um ser no mundo. Traz o sentimento de pertinência. O indivíduo pertence à família X, que tem determinadas características. Ele é brasileiro, o que lhe confere outras tantas características. Torce pelo time Z, dentre outras, e diferenciação, apesar de ter características específicas por pertencer a vários grupos, tem características que o tornam único. Construir identidade implica formar uma autoimagem e integrar as ideias que se tem sobre si mesmo e os feedbacks que os outros emitem a seu respeito. Na busca da construção de sua identidade, o adolescente faz uma série de experimentações tentando identificar quem ele é. Quando não se tem a definição de algo, parte-se do contraste, definindo-se primeiramente o que não é. Pense, por exemplo, em uma fruta que você não conheça. Suponha que você não conheça um kiwi. Você poderia dizer: parece um tomate verde, mas é um pouco diferente. O gosto lembra morango, porém é mais doce, e assim sucessivamente. O mesmo faz o adolescente para definir sua identidade. Por isso, é muito frequente o adolescente querer experimentar uma série de esportes ou cursos para depois conseguir definir os mais compatíveis com ele. A escolha profissional é um dos grandes dilemas do adolescente, pois implica analisar, interrelacionar uma série de fatores e, entre inúmeras opções, escolher apenas uma. Evidentemente, esse não é um processo fácil e gera muita ansiedade. Erickson, 1974, definiu a adolescência como um período de moratória, no qual a pessoa necessita de tempo e energia para representar papéis diferentes e viver com autoimagens também diferentes. Assim, para o autor, o dilema dessa fase é a identidade versus confusão de papéis. A resolução dessa crise contribui para que o indivíduo desenvolva um senso de autoidentidade, de coerência interna. Por outro lado, aqueles que não conseguem atingir uma identidade coesa, apresentação, uma confusão de papéis, são pessoas que, no geral, não sabem quem são ou o que querem para a própria vida e não sabem que trajetória seguir em termos de escolha profissional, vida afetiva, dentre outros. Página 86. Segundo Erickson, 1974, a força básica que deveria se desenvolver durante a adolescência é a fidelidade que surge de uma identidade de ego coesa e engloba sinceridade, genuidade e um senso de dever nos relacionamentos com as outras pessoas. Faça uma pesquisa através dos meios tradicionais ou eletrônicos sobre alguns poemas, poesias ou pensamentos de grandes escritores ou filósofos que discutem a adolescência. Em seguida, procure identificar e relacionar o material pesquisado aos conceitos fundamentais que caracterizam tal fase. Considerando a obra de Grife Moreno, 2001, sobre adolescência, pode-se destacar os seguintes conceitos: a fragilidade e estabilidade emocionais que caracterizam os estados afetivos típicos da adolescência aparecem retratadas no texto anteriormente mencionado. Pode ser observada uma descrição do processo puberal deflagrado pelas transformações biológicas que marcam a passagem da infância para a idade adulta. A flutuação do humor e dos estados de ânimo faz parte do que Knobel denominou síndrome da adolescência normal,
Knobel denominou síndrome da adolescência normal. Knobel denominou síndrome da adolescência formal a flutuação do humor, uma vez que, segundo ele, os adolescentes atravessam desequilíbrios e instabilidades extremas. Osório, 1992, contribui para a ampliação da compreensão da adolescência, evidenciando algumas de suas características. Características do processo psicossocial da adolescência. Osório, 1992. Redefinição da imagem corporal, perda do corpo infantil e da consequente aquisição do corpo adulto, culminação do processo de separação, individuação dos pais da infância, elaboração de lutos referentes à perda da condição infantil, estabelecimento de uma escala de valores ou código de ética próprio, busca de pautas de identificação no grupo de iguais, estabelecimento de um padrão de luta-fuga no relacionamento com a geração precedente, aceitação dos ritos de iniciação com condição de ingresso ao status adulto, assunção de funções ou papéis sexuais auto-outorgados, ou seja, consoantes a inclinações pessoais homossexuais, independentemente das expectativas familiares e, eventualmente, até mesmo das imposições biológicas do gênero a que pertence.